Oi, pessoal. Preparei aqui um vídeo comentando as questões da nossa revisão. Espero que vocês gostem, que prestem atenção e que arrasem na prova de história, tá certo? Oi, pessoal. Hoje eu vou comentar com vocês o conteúdo, sobre o conteúdo da prova, né? São dois conteúdos, que é o absolutismo e o renascimento. Então, eu vou comentar as questões de revisão que eu passei para vocês, tudo bem? Primeira questão diz o seguinte: fale sobre o poder do rei durante o período medieval, ou seja, lá no feudalismo, né? Antes do absolutismo. O absolutismo a gente já sabe como era, né? Antes disso, o rei era como se fosse apenas mais um senhor feudal. Ele mandava no seu feudo e pronto. Já que o poder não era centralizado, era descentralizado. Cada senhor mandava no seu feudo, o rei tinha mais um poder simbólico. Ele não tinha um grande poder, na verdade, né? Tinham inclusive vizinhos dele, outros senhores feudais, que tinham mais poder e, consequentemente, mais terras que o próprio rei, ok? Aqui questão número 2 do exercício de revisão, né? Qual efeito foi gerado a partir da aproximação entre os reis e a burguesia? A maior consequência, existiram outras, mas a maior, a mais importante para o nosso estudo, é a centralização do poder do rei. O rei passou a ter mais espaço, passou a ter um poder concentrado a partir dessa aliança com a burguesia. Na verdade, não só com a burguesia, mas também com a igreja, com a nobreza, né? E assim surgiram, consequentemente, as primeiras monarquias nacionais, que aí a gente vai ter nesse contexto Portugal, Espanha. Questão número 3. Fale sobre a centralização do poder. Então, nessa centralização do poder, o rei, a figura do rei, ele centraliza para si várias responsabilidades, certo? Como, por exemplo, cuidar da segurança nas estradas, proteger as cidades, né? Cobrar impostos, criar uma moeda única para toda essa nação, que antes tinham várias moedas, cada feudo tinha uma. Então, quando o rei centraliza o poder, vai existir apenas uma moeda no reino. Ele vai ter domínio também sobre a própria religião, sobre a justiça. Então, o rei vai concentrar em suas mãos uma grande quantidade de poder. Na verdade, em poucas palavras, seria justamente isso, né? Então, aqui a outra questão, ela diz o seguinte: caracterize o absolutismo, né? Caracterizar, dar característica ao absolutismo. Então, qual é a principal característica do absolutismo? É a concentração de poder nas mãos do rei. O rei tinha poderes quase absoluto. O rei tinha um poder quase absoluto. Daí o nome absolutismo, ok? E ele controlou realmente esses reis, cada um no seu espaço. Eles pegaram para si o domínio, o controle das principais instituições do Estado. Então essa é a principal característica do absolutismo: concentração de poderes na mão do rei. Questão 5. Quais mudanças ocorreram na Europa entre 1400 e 1600? Então a gente pega aí o quê? Finalzinho do século XV, início do século XVII, né? Praticamente. Então, o comércio, a cidade voltaram a crescer, começaram a crescer muito e passaram a ter muita importância nessa sociedade que estava em processo de modificação. E novos grupos sociais foram também ganhando mais importância, mais destaque, ganhando espaço, que nesse contexto a gente está falando da burguesia, que eram os grandes e enriquecidos comerciantes. A igreja católica, que na Idade Média, a gente está falando agora da moderna, lá na Idade Média a igreja católica tinha um poder imenso, foi a grande senhora feudal, a grande poderosa realmente. Ela começou aqui a ser questionada, começou a ser confrontada. É tanto que nesse contexto, nós ainda vamos estudar, mas vai ter a reforma protestante, que vai abalar as estruturas da igreja católica, né? Questão 6. Cite uma característica do Renascimento. Se eu pudesse dizer apenas uma característica do Renascimento, seria essa: o uso da razão, né? Eles vão bater muito nessa tecla que tem que usar a razão para a vida humana ela progredir,
para ela ter sucesso, para ela sair do que eles vão dizer, chamar de trevas, né? Para a gente sair do escuro, a gente tem que ter a luz. E a luz para eles seria a razão. A razão resolveria todos os problemas, de acordo com o pensamento renascentista, né? E outra grande característica vai ser o antropocentrismo, que significa homem no centro. Homem no centro do pensamento, das artes, do estudo, da ciência, né? Se a gente comparar com a Idade Média, quem estava no centro? Era o teocentrismo, era Deus no centro. Aqui não, aqui o homem quem está no centro do pensamento, ok? Então as principais características do Renascimento são o uso da razão e o antropocentrismo. Questão 7. O que era defendido pela teoria do heliocentrismo? Quando tem a palavra centrismo, tem alguma coisa a ver com centro, com meio. Hélio tem a ver com sol, não é? Então essa teoria vai defender que o planeta Terra ele vai girar em torno do Sol, né? Até então se pensava que era o contrário, que o Sol quem girava em torno da Terra, né? E aqui vai começar a ser definido que não, que a Terra quem gira em torno do Sol. Então o Sol seria o centro do universo, como a gente sabe hoje que realmente é, ok? Então pessoal, é isso por hoje, fazer essa breve revisão. É importante que vocês tenham entendido aí um pouquinho a mais sobre o Renascimento, sobre o antropocentrismo. Qualquer dúvida sobre o conteúdo, sobre as questões, podem falar comigo no privado. E um abraço para vocês. Tchau!